Só queimando aqui, beleza. Aqui. Gravando já tá. Pessoal, bom dia então a todos aí. Novamente, né? A aula de hoje é em relação ao guia de prática 3, tá? De laboratório de controle, que agora propriamente dito a gente começa então ao projeto de controladores. O projeto de controlador que nós vamos estar fazendo hoje aí é algo que o Walter, eu já conversei com o Walter, ele já deu em teoria, né? Vocês já viram isso daqui, já estão na verdade até bem à frente desse controlador, que é o controlador polinomial. Então, o conteúdo já foi visto em teoria, eu acho que vocês já até resolveram algum exercício lá de teoria que envolve o projeto de controlador polinomial. Bem, no caso da nossa prática, talvez seja uma das práticas mais simples que a gente vai ter em laboratório para projeto de controlador, tá? Não que a gente vai ter coisas muito complicadas para frente. O projeto de controlador que no laboratório vai ser sempre algo muito tranquilo, muito básico. Estou mais preocupado em montar... Uma grande preocupação que eu tenho aqui é que vocês montem a malha de a malha de controle corretamente. Então é bem tranquilo. Nesse guia de prática, nós projetamos apenas controlador do tipo polinomial. Então, controlador polinomial, a gente sabe que a gente vai ter o polinômio A, o polinômio B, vai verificar o grau aqui de estabilidade, né, desse polinômio D, que é montado. Analisamos depois a equação de Diofantina, montamos a matriz de Sylvester e resolvemos a equação 10. Uma vez que a equação 10 está resolvida, nós temos aqui então o... como é que se fala? O controlador projetado. Ok? Tranquilo? Eu não vou entrar em detalhes, gente, porque eu conversei com o Walter e ele já passou isso aqui para vocês. Então... eu acho que não justifica até mesmo por tanto de exercício que eu acho que vocês já fizeram aí em teoria. O que é que nós vamos fazer aqui em laboratório? Primeiro, continuamos trabalhando com o mesmo modelo. Então, a parte de implementação do sistema cilindro-pistão, vocês vão continuar usando o mesmo sistema, mesmo ponto de operação, sem mudar. Para quê? Para aproveitar código já de vocês, não ter que começar nada do zero. O que vocês vão ter que conseguir obter para mim? Uma função de transferência de primeira ordem e uma função de transferência de segunda ordem. Tá? Porque isso vai resultar em ordens de controladores diferentes. Vocês vão ver isso daí na hora que vocês projetarem o controlador. O que vocês vão usar para projetar função de transferência de primeira ordem e função de transferência de segunda ordem? O que vocês quiserem. Vocês já viram um monte de técnica comigo de identificação. Então você pode usar lá o modelo do método de Miller, você pode usar lá o método da resposta ao degrau de 3 parâmetros, você pode usar o modelo ARX que vocês viram aí também, fazendo a conversão dele do discreto para o contínuo sem problema algum, tá? Então fica a critério de vocês aí qual caminho que vocês vão tomar. Só lembrando que a função de transferência obtida aqui, ela tem que ser contínua no tempo, no espaço da frequência, tá? É o único requisito aqui do item 1. O item 2, deixa eu ver quem mandou a pergunta aqui. Ô Anderson, não, usa um método de identificação mesmo, tá? Faz o uso aí de um método de identificação. Até porque senão o controlador vai dar uma resposta perfeita demais e essa resposta perfeita demais a gente não encontra ela na prática. Tá? Como a gente está tentando simular aqui a prática, então só para evitar essa condição perfeita aí, né, vamos dizer assim, não dá pra gente... Vamos evitar isso, que senão fica um exemplo muito teórico, mas muito teórico mesmo. A questão 2, estabelecer aí os critérios de desempenho. Vocês já viram isso com o Walter. O que vocês querem de critério e especificações para o seu sistema em malha fechada? Então, como vocês vão ter que fazer o processo de modelagem aqui, você tem condição de avaliar constante de tempo, você tem
questão de avaliar questão de offset, você tem questão de avaliar sinal de controle. Então, a dupla estabelece os critérios e especificações para o sistema em malha fechada. Então, é basicamente falar, olha, meu sistema em malha fechada tem que funcionar dessa forma aqui, tá? Beleza, então você simplesmente vai estabelecer condições. No item 3, projetar os controladores polinomiais obtidos para os dois modelos lá do item 1. Então você vai acabar chegando num controlador proporcional e você vai chegar num controlador de primeira ordem, tá? Então você tem ordens diferentes de controlador polinomial. Por quê? Eu tenho uma função de primeira ordem, eu tenho uma função de segunda ordem. Bom, veja, vocês estão fazendo aqui o projeto, tá? O projeto também você vai chegar numa função de transferência para o controlador. Já no item 4, veja, vocês vão pensar no diagrama de controle para a aplicação no sistema real. Lembrando, estamos no ensino remoto emergencial. Não temos uma planta física para trabalhar. O que nós vamos combinar de entender aqui? Qual é a minha planta física? É aquele bloquinho, tá? Lá dentro, que eu vou chamar de planta na hora que eu fizer meu diagrama, e que implementado nesse bloquinho de planta ou de sistema cilindro-pistão, ele vai estar implementado para mim as equações diferenciais do sistema, tá? Porque o intuito aqui, mesmo a gente estando no ensino remoto emergencial, é que a gente consiga montar uma malha de controle pensando na aplicação prática. Então, aqueles conceitos, tá? O pessoal aí que fez análise comigo de análise de sistema semestre passado, vocês viram lá, lembra lá do U, do ponto de referência? Então, isso tudo está envolvido nesse diagrama da malha fechada de controle. Por quê? Se você aplicar só o sinal do controlador, seu sistema não vai chegar no ponto de operação. Pelo menos não para todo tipo de controlador. Então vai ter controlador que pode chegar se ele tiver integrador. O sistema pode ficar instável se tiver só o controlador. Ou ele pode estabilizar num ponto de operação completamente diferente daquilo que você deseja. Então, é trabalhar mesmo aí com vocês o conceito, tá? Que é um pouco diferente daquele conceito de malha de controle que a gente vê lá, por exemplo, no livro no Dorff, no livro do Ogata. Porque ele faz tudo para a função de transferência. Então, a função de transferência, qual que é o ponto de operação que você tem? É zero. O seu ponto de operação é zero. Você está perturbando em torno de zero. O seu degrau ele é unitário, positivo ou unitário negativo. Só que, na prática, o nosso ponto de operação não é zero. Eu tenho um valor de ponto de operação, cada grupo tem o seu ponto de operação. Então, é onde a gente tira o offset ali do sistema, né? Então, é basicamente montar a malha de controle para repor esse offset na aplicação no sistema prático. Tá? Então, é uma questão aqui tranquila, mas que muitas vezes passam devido a falta da gente mesmo, professor, chamar a atenção. Então, às vezes, vocês caem na indústria aí e querem montar uma malha de controle errada. Não errada, tá? Desculpa a minha fala, mas errada do ponto de vista de que jeito? Você está montando uma malha de simulação para um sistema de aplicação. E essas malhas aí são diferentes, tá? É o caso do livro e o caso que a gente está fazendo aqui no laboratório. Bom, montado então o diagrama, já que você sabe do diagrama que você tem que montar, você vai pensar então em testar e validar os controladores obtidos no item 3. De novo, vou validar isso no sistema não linear, lá nas minhas equações diferenciais, e não no modelo, na função de transferência que eu obtive, tá? Lembrando, a função de transferência ela é para projeto do controlador. Projetei o controlador, eu aplico o controlador nas minhas equações diferenciais, tá? Testou, validou, simplesmente falar, comentar ali os resultados, fazer a análise que você tem. Lembro, tá? O controlador polinomial, ele é meio restrito quanto a especificações. Da forma como eu abordei aqui, você não tem muita liberdade para projetar um controlador que vá atender a todas as suas especificações.
Você vai conseguir atender critérios que vocês estabeleçam, mas você também vai conseguir você não vai conseguir atender outros critérios, dependendo de como você estabelecer. Isso é problema? Não, tá? Isso não é problema. Basta você justificar porque tal critério foi contemplado e por que o outro critério não foi contemplado. Então você não tem, presta atenção, você não tem que criar critérios, você não vai estabelecer critérios e especificações que serão todos atendidos pelo controlador polinomial. Ok? Tranquilo quanto a isso? Se não for atendido, não tem obrigação de atender. É só justificar, olha, não foi atendido, porque esse controlador aqui, na hora que você analisa a malha fechada dele, não é possível que ele vai lá, sei lá, não tem um polo, não tem um zero, não tem um integrador em determinado espaço lá que você queira. Então, basta justificar o porquê que não foi lá. E não necessariamente alterar os critérios e especificações para falar que o controlador atendeu tudo que você quer. Por quê? Para essas mesmas funções, só um minuto, tá, Eduardo? Para essas funções que você está definindo aqui para mim no item 1, nós vamos utilizar essas mesmas funções para outros controladores. E o nosso objetivo lá na terceira prática, né, dessa segunda etapa agora, que é a prática 3, 4, 5, isso mesmo, na prática 4 e 5 a gente vai comparar os resultados dos outros controladores com esse resultado aqui do polinomial. Então, vai ter coisa que o polinomial vai atender, que os outros controladores não irão atender, e coisa que o polinomial não está atendendo, mas que os outros controladores irão atender. Então, o que a gente vai... O objetivo aqui no final lá das 3 práticas aí que vem na sequência agora é fazer uma comparação entre o que você consegue atender e o que você não consegue atender quando você muda o controlador. Que aí a gente vai cair naquela questão que também é uma questão prática de você ter que decidir o que é mais importante no seu processo. É mais importante que eu não sature meu sinal de controle ou é mais importante que eu zero o erro de offset? O que para mim é mais importante no processo? Então a gente vai ter que avaliar isso daí. É justamente para criar e despertar esse senso em vocês de compromisso. O que eu posso pagar? O que eu tenho condição de pagar para obter o resultado que eu quero? Tá? Então é bem nesse sentido. Eduardo, deixa eu só emendar a última que eu libero a pergunta para você aí. A última questão, ela é teórica, tá? A última questão aqui, ela é teórica. Não é para implementar nada, fica claro isso daí. Considere a seguinte situação. Em diferente ponto de operação, em diferente sistema, o gás que está lá dentro do seu cilindro, assuma que o sistema apresente um atraso de 10 segundos. Ponto. Então você tem um sistema, você vai pegar, é como se você imaginasse que você tem sua função aqui de transferência, tanto a de primeira ordem quanto a de segunda ordem, com um atraso de 10 segundos. Bom, propõe uma alteração no diagrama da malha de controle de modo a minimizar o atraso de transporte introduzido no sistema. Qual o atraso? Os 10 segundos. Então, como que eu tiro esse efeito? Então, o que você vai fazer na questão 6? Você vai redesenhar simplesmente, lógico que explicando o porquê, o diagrama de controle feito aqui no item 4. Então, qual é a alteração que eu tenho que fazer ali no item 4 para que eu consiga cancelar ou minimizar esse efeito do atraso? Certo? Lembrando, simplesmente descrição. Não é uma questão para programação e simulação. Ok? Tranquilo? Bom, então essas são as 6 questões aqui do guia de prática. Vou abrir aí para pergunta. Vai lá, Eduardo. Lucas, a minha primeira pergunta é que, no caso, quando a gente viu com o Walter esse conteúdo, ele falou que a gente poderia colocar, por exemplo, filtros para tentar corrigir zeros e tentar melhorar a resposta. A gente precisa fazer isso nesse guia ou só é o controlador em si? A gente... Veja, eu só estou pedindo o controlador. Tá? Eu só estou pedindo o controlador. Se o filtro for necessário para alcançar um critério ou especificação que você colocou, você pode entrar com ele e mostrar, falar, olha, dessa forma ele não alcança, porém acrescentando esse filtro de compensação aqui, ele consegue alcançar. Ok? Isso fica a critério da dupla, Eduardo. Então vai depender da sua avaliação aí em termos de contemplar ou não os critérios. Aqui agora é um momento
de exercitar o que vocês viram na teoria. Então, se você percebeu que um critério que você especificou, o controlador por si só não está chegando lá, mas que é a inclusão de um filtro, ou de um outro termo aí no controlador, possa resolver esse problema, fica a critério da dupla trabalhar isso e mostrar que o sistema pode convergir lá e atender o critério. Tranquilo? Beleza. Então, também fica a critério nosso se coloca o controlador em série ou na realimentação, né? Sim, você só precisa deixar claro para mim na hora do relatório que topologia que você está fazendo. Tá? Casa o texto com seu diagrama de controle, que é o item 4. Faz os dois conversar aí. Beleza. Beleza? Sim, Anderson. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar. Em alguns momentos aí, você pede a gente para aplicar os controladores nas equações diferenciais. Sim. Só que quando a gente olha essas equações diferenciais, elas são lineares. Ok. Tem problema a gente não utilizar, vamos dizer assim, eu perdi a palavra, mas a base da Python Control de Input Output System, em vez de a gente utilizar ela, a gente utilizar o próprio ct.tf, entendeu? Em vez de utilizar as equações diferenciais direto, já que o sistema é não linear, a gente utilizar a função de transferência, entendeu? É justamente isso o que eu não quero, Anderson. É justamente isso que eu não quero. Porque se você está com a função de transferência, você vai ficar restrito à aplicação do livro ao que a gente tem nos exemplos de livro. O que você falou é exatamente o que eu não quero. Eu não quero simulação e validação em função de transferência. Não para validação de controlador. Porque quando você vai para a equação de diferencial, que é o que eu quero aqui, o que eu estou exigindo, você tem que pensar na sua malha de controle por questão daquele offset, que é quando você traz o seu sistema do ponto de operação para zero. Para projeto isso é muito simples. Então você consegue obter, você consegue ver que você vai fazer aquele processo de normalização de dados e tal. O projeto de controlador, vocês fazem isso muito bem. Mas o problema é como que você devolve toda essa sua metodologia para o sistema real. Então o que eu quero tentar afirmar aqui o pensamento de vocês, vamos dizer assim, para deixar isso mais fluido, é justamente o oposto do que você acabou de falar, do que você acabou de propor. Então quando eu estou pedindo a equação diferencial, é uma solução, tá? Como eu vou dizer, momentânea, para suprir a falta de laboratório aqui no ensino remoto emergencial. Entendi. Não, beleza. Entendeu? Então, é justamente forçar vocês a pensar na prática. É o jeito que eu tenho de fazer, levar vocês para dentro do laboratório e falar assim, você está diante da sua máquina, qual que é a máquina de controle que você coloca aqui? Entendi. Mas deixa eu te perguntar, nos guias 1 e 2 tem problema ter usado função de transferência? Porque assim, a resposta é a mesma. Vamos dizer assim, a resposta temporal da função de transferência é a mesma das equações diferenciais. Aí no guia 1 e 2 era só a identificação. Aí a gente fez tudo com a função de transferência, entendeu? Para simplificar. Se eu não me engano, Anderson, lá no guia de prática, eu falei que toda a validação era nas equações diferenciais. Não, sim, mas a gente... É porque assim, pela resposta da mesma, a resposta temporal, a gente imaginou que como era só a identificação, poderia utilizar. Mas você quer que muda ou... Não, já está pronto, pode permanecer desse jeito. Se já está pronto o relatório aí, se vocês já implementaram, não vou pedir não, mas... Lembrem, daqui para frente, tudo que você for validar, usa as equações diferenciais. Não só você, como os demais colegas também. Quem fez usando função de transferência aí pro guia de prática 1 e 2, pode deixar, não vou penalizar ninguém por isso, mas daqui para frente, validação só em equações diferenciais. Beleza. Beleza? Só para repoupar trabalho aí, vocês vão ter que começar a treinar do zero de novo. Beleza. Beleza? Eu também tinha uma dúvida, a gente estava até conversando aqui, eu não sei se já te perguntado sobre essa função de transferência de segunda ordem, como vai fazer para identificar ela. Pode pegar o modelo RX e passar ele para o contínuo? O que você quiser, Anderson. Isso aí tá aberto de você e sua dupla decidir. Então você pode pegar seu modelo já RX e converter ele, que vai ficar sua conta e risco, tá? Porque isso já é parte de controle digital, apesar de ser muito simples.
eu não vou exigir que seja feito dessa forma. Ou se você não quiser arriscar por esse caminho, quiser voltar lá nos modelos, nos métodos que a gente viu no semestre passado, que indiferente de quem estava em laboratório, quem estava em teoria, aplicou aquele método da resposta, o 3 degrau, ou o método de Miller, que são os métodos gráficos, que a gente chega direto nessa resposta, sem problema algum. Eu não vou especificar método aqui. A dupla decide qual que é o método de identificação que ela vai usar. Não, beleza, obrigado. Beleza? Alguma outra dúvida? Bom, então eu vou subir, terminando o vídeo aqui, eu já subo o guia de prática para o SIGA-A, ok? A aula de hoje eu vou encerrar ela agora. Ô Lincoln, vou te pedir para você ficar aqui só para eu conversar com você a respeito da sua iniciação. A gente já aproveita a chamada aqui. Beleza. Tá bom? Os demais aí estão liberados da sala. A aula aqui então está encerrada, está terminada. Aguardo vocês aí na próxima quarta-feira. Um abraço, boa semana para todos. Abraço, Lucas. Até mais. Até mais. Até, tchau, tchau.